Salve, salve, Maurílio Santana em mais um Papo Foda. Bem-vindo, bem-vinda. Para você que ainda não é inscrito, por favor, se inscrever, ativar o sininho para ser notificado. E todos os episódios aqui do Papo Foda é com gente que está mandando bem na área comercial. E para você aprofundar ainda mais, lembrando que todo episódio você vai ver na descrição aqui do vídeo, seja onde você estiver assistindo, você pode baixar o e-book com os aprendizados de cada um desses conteúdos. Tá? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Elisângela Mello. Bem-vinda, bem-vinda. Prazer ter você aqui. Bom falar contigo e fazer esse papo foda. Bem-vinda. Obrigada, bom demais estar aqui com vocês, viu? Obrigada pelo convite, é uma honra, nós vamos passar aí minutos bem agradáveis, espero, né? Vamos ver o que você vai me perguntar. Aqui é um bate-papo, não tem nem perguntas prontas, a gente vai conversando, espero um dia fazer isso na mesa do Bloomberg. Muito bom. Bem-vinda, Elisângela, valeu pelo seu tempo. Quero começar, então, assim, como que o bichinho do comercial, das vendas, picou você. Como que você entrou nessa, mulher? Faz tempo, viu? Faz tempo, mas lá atrás, quando eu ainda era uma pré-adolescente, eu já tinha habilidades para a área comercial, já gostava de vender naquela época Avon, e aí aquilo já era algo que chamava atenção, mas eu arrumei um estágio numa empresa de plásticos, porque eu venho de uma família humilde e eu fiz um curso técnico de processamento de dados naquela época. E eu consegui um estágio numa empresa de master bets que são concentrados de cores para o plástico. E desde então, eu tinha 16 anos, eu nunca mais saí desse segmento. E eu consegui o estágio na área de compras e sempre entendendo para o comercial. Então, o bichinho já tinha me picado lá atrás, quando eu fazia essa venda de Avon, de produtos de beleza. E um dos diretores da empresa viu que realmente eu era muito curiosa, eu ia no laboratório, perguntava tudo, o que era aquele produto técnico que eu vendia, e ele falou, tem uma vaga no comercial, você não quer ir? Meu olho brilhou, obviamente, eu falei, quero. E aí, entrei no comercial em 1 ano de empresa na área de compras, o que foi bacana ter também essa visão do outro lado da mesa, né, do comprador. E comecei, então, no comercial na área de vendas internas. Foi assim os clientes internos. Exato, exato. Na realidade, vendas, sempre eu trabalhei no B2B, então eu já atendia empresas, mas tinha 2 departamentos, os vendedores externos e os representantes, e eu consegui uma vaga como vendedor interno, até porque eu era muito jovem. Então, eu fazia vendas por telefone, eu atendia os representantes, eu dava suporte, e ali realmente começou a minha jornada na área comercial. Que legal. Você falou do processamento de dados, eu também vim dessa área. Na verdade, minha área de formação acadêmica é educação física, mas eu passei antes por processamento de dados, eu era fascinado por essa área e tal. Me ajudou muito na parte lógica, tá? Mas deixa eu te apresentar direitinho, que você hoje é CEO e está na liderança comercial da Sales for Life Brasil, que é a sua empresa, parabéns. Eu adoro conversar com quem é de vendas e quem é empreendedor. Que bom. Você tem uma expertise muito grande aí na área comercial, administrativo de vendas, customer service e com expertise em indústria, né? Que você falou, indústria química, né? E também com liderança e treinamento, equipes de vendas, equipes multidisciplinares. Então tem bastante coisa que a gente vai trocar ideia aqui e compartilhar. Que legal. Que legal. E hoje, então, como que é hoje o trabalho da Sales for Life? Hoje eu vi que você está atuando com grandes empresas, né? Atua ali com as equipes. Eu pesquisei alguma coisa ali nas suas redes sociais, principalmente no LinkedIn, né?
Nós, como nós sendo da área comercial, a gente tem muito o que aprender, porque essa área está em constante evolução, né? O que servia há 5 anos atrás, né, Elisângela, hoje já não serve tanto assim mais. Como que é o seu Sim, dia a dia aí como gestora do negócio e também atuando ali na área comercial de grandes empresas? eu sempre reforço que a área comercial é uma área de grandes oportunidades. Então, eu comecei lá atrás numa indústria como compradora, fui para a área de vendas e não saí mais da área de vendas, e foi onde eu ascendi como profissional, mas também financeiramente. Porque quando nós temos uma família humilde que temos que batalhar desde muito cedo, é muito importante saber valorizar a área de vendas e como ela traz prosperidade. E eu, então, fui nessa jornada de crescimento, passando por várias posições, mas eu cheguei numa posição de diretoria. Então, eu fui coordenadora, então, eu fui vendedora há muitos anos, e eu era campeã de vendas, eu entrei numa empresa. Isso foi muito maravilhoso, porque, assim, eu sempre gostei muito de gente. E um grande segredo da área de vendas é você gostar de pessoas, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca, então ouvir as pessoas, porque dentro das técnicas de venda, o rapport, ele é importante, mas o rapport você realmente gera esse relacionamento. E um bom profissional de vendas, né, um vendedor que ele atende de uma forma como que eu vou te dizer, assim, que é uma venda técnica, que é uma venda realmente relacional, que não é só uma transação, uma única venda. Então, você precisa desenvolver o rapport, você tem que trabalhar cada vez mais com esse público-alvo, com a sua carteira, mas de uma forma organizada. E desde lá de trás, eu tinha muito dessa prática de desenvolver relacionamentos duradouros. Então, quando eu virei gestora, eu já levei dos meus cases de sucesso e a forma que eu batia a meta, a forma que eu fazia com que o comprador e toda os focal points, né, dentro da empresa, porque não é só o comprador, é a recepcionista, é o guarda na portaria, é o cara da expedição, é o cara do laboratório de desenvolvimento que aprova o seu produto, é o gerente industrial. Todas essas pessoas são importantes e você vai construindo o seu nome de uma forma que ela tem que ser muito respeitosa, e confiança se conquista com fatos e ações. Se você disse para esse cara que você vai entregar na data tal, cara, você tem que fazer um relacionamento interno na sua empresa também, porque o vendedor, ele constrói rapport com o cliente e com as áreas internas da empresa, a gente é o tempo todo. Então, tem que fazer funcionar o administrativo de vendas, o PCP, a logística, para que o que o vendedor falou seja cumprido. Então, eu sempre trabalhei dentro dos meus clientes com todos esses focal points, essas pessoas estratégicas, de uma forma muito profissional, mas, assim, fazendo de tudo para entregar o que eu me comprometia. Então, isso, Maurílio, é algo que você constrói, que é seu, que é o seu legado. Então, eu era a Lilica, porque o meu apelido, eu sou Elisângela Mello, mas eu fiquei conhecida no mercado como Lilica, eu era a Lilica da BASF, eu era a Lilica da Acromex, eu era a Lilica. Então, isso é muito legal, sabe? Então Porque eu vou mudar aqui depois o nome, vou colocar Papo Foda Lilica. Não, você sabe que quando eu participei de uma feira lá atrás, a primeira vez que eu assumi o Lilica, eu estava na BASF, e a BASF é uma multinacional alemã, desculpa, uma multinacional alemã muito séria, mas o meu crachá estava escrito Lilica, não estava escrito Elisângela Mello. Aí eu falei, poxa, que bacana isso. E aí eu assumi aquilo como uma identidade. E, assim, quando eu virei gestora, então, você imagina a situação, eu era
vendedora, eu tinha meus amigos que a gente ia para o bar, fazer happy hour, a gente se ajudava, e de repente eu virei chefe deles. E aquilo, para mim, foi um baque, porque eles mudaram comigo, e até eu entender que eu estava num outro papel, eu fui estudar, porque eu sempre gostei muito de estudar. Outra coisa que eu falo para os meus times é a forma da gente ascender, além de você trabalhar batalhando, obviamente, dentro da sua função, é adquirindo skills, melhorando, né, as suas competências, e isso vem através do estudo. Então, eu fui estudar. Então, eu fiz técnico em plásticos no Senai, e aí esses meus clientes achavam que eu era foda, que eu era uma vendedora foda, porque eu resolvia os problemas técnicos deles, eu entregava, indicava produto, e eu não era foda, eu não sou engenheira técnica. Um engenheiro é um cara foda no plástico e na área química, que ele desenvolve fórmulas, mas eu resolvi o problema do meu cliente, então ele achava que eu era uma técnica, uma vendedora técnica foda. Bom, eu fiz esse técnico em plásticos que me ajudou, porque o Senai é incrível, e depois eu fiz comunicação social na faculdade. Quando eu virei gestora, eu fiz pós-graduação em administração de empresas pela FGV, só que eu fiz uma pós-graduação chamada Dinâmica de Grupos pela SBDG, que me ajudou nessa virada de chave para eu ser chefe, porque eu entendi, Maurílio, que eu mudei de papel. Eu não podia esperar que os meus hoje subordinados, que eram meus amigos, falariam tudo para mim como antes a gente falava, porque mudou, apesar Criou deles barreiras, gostarem. né? Exato. Então, essa pós-graduação me ajudou muito a eu entender papéis, eu entender gestão de conflitos, eu trabalhar essas questões minhas para eu ser um líder melhor. E foi incrível. Foi incrível, tem muito sabe? disso, né? Que às vezes a pessoa ali é um bom vendedor, uma boa vendedora, mas se ele galga um patamar ali de liderança, muitas vezes ele não aprende, muitas vezes não, né? Com certeza ele não aprendeu a ser líder. Ele pode ser até ter o tino, uma expertise nata de liderança. Mas, como você falou, a gente falou no começo, se ele não estudar e se desenvolver como líder, ele vai criar mais barreiras do que portas abertas para com o seu time, né? Exatamente. E, assim, para mim, não existe muito isso de vendedor nato, de liderança nata. Obviamente, você traz alguns perfis, sim, da sua personalidade, da sua forma de enxergar o mundo, da sua forma de ser, da sua base familiar, mas você aprende, então você vai estudar, você vai se desenvolver e fazer também avaliações de competências, de skills para saber o que você tem bem desenvolvido, o que você não tem. Então, você faz um perfil comportamental para você entender aonde eu estou bem, mas aonde eu preciso, de fato, investir tempo e dinheiro, porque também é caro, né? Depois que eu fiz essas duas pós-graduações, eu investi num MBA, e aí o MBA de gestão comercial também me abriu muito mais uma visão sistêmica, porque tem outra coisa, Maurílio, nós vendedores, nós só olhamos para a nossa carteira, para o negócio, para o cliente, nós somos muito loucos, a gente acha que a empresa tem que se virar nos 30 para atender as nossas loucuras, e não é bem assim. Então, quando você vai para o outro lado, que você vira gestor, você começa a desenvolver uma visão sistêmica, que é uma visão da empresa como um todo. E isso também se aprende, também se estuda. Né? Eu gosto muito da frase assim, que existem apenas dois, não é minha essa frase, não lembro de quem que é, existem apenas dois departamentos em qualquer negócio, vendas e quem ajuda vendas. Então, quando você tem essa visão sistêmica, peraí, como que o departamento financeiro pode ajudar, ou como que eu posso orientá-lo a me ajudar para que eu consiga vender, entregar, deixar o cliente satisfeito, ou seja, a empresa inteira, a gente sabe disso. Se não vender, não existe nem lâmpada, né? Porque custa. Mas que é o único departamento da empresa que gera receita, o resto é custo, ou é tentar cortar custo.
Mas quando você tem essa visão, o gestor tem essa visão, é legal que ele entende outros departamentos também e ajuda esses outros também a levar a empresa à frente, né? A desenvolver os produtos, serviços, a melhorar processos. Exato, e você leva para dentro da empresa também, além de você entender o funcionamento das outras áreas e ver como ela pode agregar valor para você, você leva a visão do cliente para essas áreas, porque as áreas internas, elas estão, por uma questão óbvia, voltadas para dentro, olhando sempre para os seus processos, olhando, né, para os seus problemas, para as suas oportunidades. E quando você tem um gestor comercial que se dispõe a ir nos departamentos para levar a visão do cliente, a visão do mercado, de trocar, de perguntar o que nós do comercial podemos fazer melhor para que essa área entregue mais para a gente. Por exemplo, eu trabalhei dentro de uma empresa que eu estava no PCP, para que o PCP entregasse, ao invés de 10 dias, em 7 dias e depois em 5 dias. Então, você reduzir 50% o lead time, exige que você mapeie, né, da entrada do pedido até a saída de entrega do cliente, todo o que acontece. E, muitas vezes, a própria área comercial passa a bola quadrada para as outras áreas. Então, eu fui entender isso, por quê? Porque eu tive um ganho muito grande de melhorar o meu lead time e usar isso como um atributo de venda e de marketing e fechar mais pedidos, e assim por diante. Então, eu sempre procurei levar para a minha liderança coisas que, no meu dia a dia, na minha carteira, no meu negócio, porque eu considerava a minha carteira o meu negócio, eu tinha de dificuldades, mas eu também não gostava de alguma atitude de um chefe, de alguma atitude de uma área interna que não atendia meu cliente. Então, eu procurei negociar com essas áreas ao longo de toda a minha gestão, e nessa empresa eu fiquei 16 anos, então foi realmente uma jornada muito feliz de crescimento. Eu fui crescendo, eu fui pegando novas equipes nessa empresa, eu tenho um carinho enorme por ela, uma empresa que foi uma escola, mas que eu construí uma grande comunidade. E, Maurílio, o que me faz muito feliz, além de atender pessoas, de lidar com pessoas, em aprender com elas, é poder ajudar as pessoas. Então, promover a minha equipe, pegar um talento ali que muitas vezes nem está se enxergando e levar para o comercial. Então, eu encontrei agora recentemente um cara, tem muita gente que eu promovi, que eu encontrei, que hoje está no mercado e está muito bem. E eu recebo muitos feedbacks e muitos agradecimentos dessas Legal, isso é pessoas. legal, isso é legal. É incrível que eles falam: Lírica, você foi minha mentora, você foi minha, sabe, você foi minha fada madrinha. Eu, como assim, sua fada madrinha? Eu estava no laboratório, esquecido, nem eu sabia que eu tinha perfil para o comercial, e um dia você foi no laboratório e falou: e aí, já se inscreveu na vaga de vendedor? Eu, não, cara, mas você fala bem, você tem comunicação, imagina você, o vendedor técnico bom que vai ser. Você é um baita colorista, você faz muito legal o seu trabalho, e eu me inscrevi, e hoje eu estou aqui nessa empresa como vendedor externo. Ele estava todo elegante, terno, todo bonito, todo, sabe, atendendo grandes clientes. Então, assim, eu fico muito feliz. Isso é algo que me dá uma satisfação e uma certeza de que eu escolhi a área certa. Quando eu Legal, isso consigo... faz até um gancho que você falou no começo, da prosperidade em vendas que você teve o privilégio de ser apresentada, né? Isso é bem legal, porque as pessoas realmente, acho que, não digo que unânime, mas grande parte das pessoas, elas não estão felizes aonde elas estão. Mas quando elas são reconhecidas e colocadas no lugar onde ela consegue, como você falou sabiamente, desenvolver a sua, e aplicar principalmente as suas expertises, ela se sente muito mais satisfeita, e não é só em relação a salário, a quanto ganha, mas ela se desenvolver como pessoa, como profissional, ver que ali é um campo fértil para ela se desenvolver, né? Então, nada mais é que o que e como foi te apresentado vendas lá no passado, você se identifica e tenta repassar isso, né? Compartilhar isso, às vezes consciente ou inconsciente, com o próximo. E quando você tem
retribuição, essa gratidão, né, sem esperar. E isso é muito gostoso, né, Elisângela? Não, é fantástico, porque é aquela coisa, você pode ter uma baita de uma tecnologia dentro da sua fábrica ou dentro do seu negócio, né? O equipamento de alta velocidade, que reduz energia, que seja sustentável, que entregue mais rápido, que reduza custo, mas se você não tiver profissionais à frente do negócio, à frente da gestão, que sejam comprometidos, que sejam motivados, isso é algo que vai te atender 50% talvez do potencial que você pode crescer. Eu não sei quantificar, mas uma parcela muito grande do seu negócio vem das pessoas. Então, eu falo, tá, o seu negócio é B2B, é B2C, mas ele é H2H, é human to human, né? É humano para humano. Então, assim, você lida com pessoas, eu gosto mais desse conceito, sabe? H2H do que efetivamente B2B, B2C, porque é humano para humano. Né? Você tem pessoas que têm expectativas, que têm sonhos, né? E você dar oportunidade para essas pessoas se desenvolver, reconhecer, né? Criar um clima de gestão produtivo, Maurílio, é realmente, para mim, uma das minhas habilidades que eu construí e que eu tenho mais orgulho, porque eu sempre pautei a minha gestão humanizada, né? Desenvolvimento de equipes de alta performance, mas propiciando para essas pessoas crescimento financeiro e também intelectual. Então, eu indico livros, eu pago cursos, eu dou cursos, se eu aprendo alguma coisa, por exemplo, né, eu acabei de me formar em ESG, eu estou estudando desenvolvimento sustentável com economia circular, e tudo que eu aprendo, eu transmito para as pessoas que trabalham comigo, para os meus liderados. Eu já tive mais de 70 pessoas embaixo de mim, e para todos os meus liderados diretos, que eram os coordenadores, eu sempre incentivei, quando eu fazia avaliação de competência, né, que é a avaliação que algumas empresas te dão a oportunidade de utilizar uma ferramenta em que você avalia o seu colaborador com menos achismo, né? Porque também um líder, ele tem que tomar cuidado para ele não se perder avaliando o seu colaborador com achismo ou com algo que seja muito pessoal. Então, hoje existem ferramentas que te apoiam quando você vai fazer essa avaliação por desempenho do teu colaborador. E eu tinha essa ferramenta, então eu sentava com o meu colaborador, eu me dedicava para fazer aquilo. Então, eu ficava 1 hora, 2 horas com ele, tratando ponto por ponto, indicando formas de melhorar, dando para ele uma sinalização do porquê que eu vi que determinados pontos ele precisava melhorar, baseado muito mais em fatos dados, em benchmark, do que dava certo, do que de uma avaliação que às vezes poderia estar prejudicada de forma subjetiva, uma avaliação pessoal. Então, tem muitos gestores que são muito pessoais, e a gente tem que o tempo inteiro se policiar de não levar nada para o pessoal, de continuar olhando para aquele colaborador de uma forma profissional, baseada em indicadores, baseada em performance, entendendo que ele tem uma história. Se ele fez alguma coisa de uma forma que não foi legal, chamar o cara e resolver face to face mesmo. Um líder que ele não resolve as coisas com o colaborador, e depois isso vai ganhando uma proporção que às vezes entra num tom de fofoca, cara, né? Pessoal. Entra na rádio peão, né, depois. Exato, isso mesmo. Então, são coisas que eu sempre me policiei, sabe, Maurílio? E eu gosto de compartilhar. Eu estou numa área, a área de plásticos, eu sempre trabalhei na área de química e plásticos, e é uma área incrível do ponto de vista de aplicações, de possibilidades, de oportunidades, de ganhos. As pessoas ganham muito bem, as pessoas ascendem de uma forma muito positiva, profissionalmente e também financeiramente, mas ela é
é um segmento que ela tende a ter um certo machismo, um certo, né, lado enviesado, e que eu e mais uma geração de outras mulheres, a gente vem desconstruindo isso cada vez mais com uma gestão muito profissional, dando exemplos, formando backups, formando pessoas com essa mesma visão, com esse mesmo cuidado, e isso é muito gratificante. O crescimento da área, hoje a área de plástico tem muitas gestoras e muitas técnicas, muitas vendedoras, que até uns 20 anos era formado por homens, né? Era um engenheiro, era um técnico em plásticos, era um vendedor. Hoje você tem mulheres na frente de laboratórios de desenvolvimento de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, você tem mulheres na linha de frente indo visitar clientes, técnicas de aplicação também, você tem mulheres na assistência técnica, você tem mulheres na gestão, e eu sempre dei muita oportunidade para mulheres, para negros, sabe, eu procurei fazer sempre um reconhecimento, mas de colocar diversidade no meu time, diversidade nas minhas equipes, porque isso é muito rico, e isso é justo, e isso é algo que todo gestor tem que se preocupar, com temas de sustentabilidade, com retorno, com indicadores, obviamente, mas também com clima, com oportunidade e com diversidade. Isso A hoje é diversidade algo... para vendas ela é super importante porque faz o time crescer com visões diferentes, com experiências diferentes, para uma visão baseada na cultura e no negócio da empresa. Isso é muito bacana, né? Exato. Se aprende com o seu time, né? Desde o júnior até aquele que é o mais sênior ali, desde que eles estejam abertos para aprender e então compartilhar também. Nossa, isso flui muito bem. E se o gestor tem, como você falou, vamos falar assim, essa sabedoria em conseguir identificar e principalmente conduzir todo o seu time com essa visão, nossa, a alta performance acontece, eu ia falar naturalmente, mas não, mas ela é propositalmente, né? Exato, exato. E é tudo também um planejamento, né? Quando você... porque, assim, você não muda uma cultura de uma empresa da noite para o dia, né? Cultura é um negócio muito delicado e muito demorado do ponto de vista de construção, de você, claro, manter a cultura positiva, do que é importante da empresa, das suas raízes, tudo, mas é o que você falou, as coisas mudaram muito, né? Então, se você está chegando numa empresa que a cultura dela é uma cultura muito enrijecida dos anos 2000, né, daquela forma de gestão do que funcionava, talvez hoje não funcione mais. Então, trazer essa jovialidade, essa modernidade, mas também fazer essa transição para uma cultura de valorização das pessoas, de desenvolvimento de equipes de alta performance, de uma cultura organizacional baseada em... a palavra mas é baseada em você reconhecer dentro da organização as pessoas por indicadores, uma gestão mais profissional, né, do que efetivamente o que funcionava há muito tempo, que era mais pessoal, que ficava mais na cabeça do dono, ou o dono de alguma forma reconhecia quem estava mais próximo dele. Não, quando você cria essa cultura organizacional profissional, você tem indicadores em todas as áreas, e todas as equipes têm condições de desenvolvimento de forma mais justa. Porque, no fundo, a gente quer trabalhar com transparência, com clareza, com justiça, né? E quando você dá uma meta, ou você promove alguém que não é uma forma justa e clara, você gera na organização um sentimento de, poxa, aqui é Conflito, assim. injustiça. Isso, exatamente. Mas é uma E construção. até aquela performance não, até aquela expertise ou aquele jeito
que cada vendedor tem, ou que um vendedor tem, de cantar ou mostrar algo que deu certo para ele, compartilhar, ele percebe que aquele ambiente já não é mais favorável para ele, ou ele está sendo injusto, ou estão sendo injustos com ele vai tirando o pé, né? Vai tirando o pé, deixa de entregar. Aí quando vê, literalmente ele perde o tesão de estar ali. Vai minando o brilho dele, vai minando o tesão, o potencial, porque assim, Maurílio, esses ambientes tóxicos em que as empresas ainda acham que a área comercial, ela é uma área que as pessoas estão competindo, que tem que ter esse vendedor que é o campeão, que... Cara, eu acredito num ambiente que ele seja colaborativo. Então, você ter um time, quando você constrói a meta individual, ok, esse vendedor que ele tem sangue no olho, que ele é um vendedor que ele gosta de desafio, ele vai entregar. Mas também tem que ter um objetivo corporativo, porque não adianta só ele ganhar e o restante do time não. Então, quando você cria uma meta que ela tem uma avaliação e um peso individual, mas ela tem um peso corporativo, que é do time, você está engajando essas pessoas. Quando você coloca um vendedor campeão para fazer benchmarking e expor o que deu certo para ele de uma forma positiva, você não fica gerando essa competição que desagrega, que é tóxica, e que a galera não percebe que é old school, isso está lá no passado. Para mim, a gestão colaborativa é o futuro, as pessoas têm que engajar as equipes pelo bom exemplo, pelo trabalho em equipe, sabe, entendendo que a meta, o indicador, ele é compartilhado, ele tem que ser, de certa forma, desmembrado entre todas as áreas da empresa. Então, a empresa tem uma meta de faturamento mensal, mas para chegar nisso, a área comercial tem que entregar isso, o customer service tem que entregar, a área de inteligência de vendas tem que entregar, a área de marketing tem que entregar, a produção, obviamente, compras também. Então, todas as áreas também têm que fazer a sua parte, então, ele é um indicador e uma meta que ele é corporativo. E isso muda tudo, e faz com que toda a organização batalhe para poder chegar lá. Isso é legal, porque quando você trabalha isso na cultura, isso está na cultura e isso é trabalhado acho que com qualquer equipe, não só na comercial, eu acredito muito que você mostra esses dois lados. Poxa, você se desenvolver tecnicamente e aprender, desenvolver outras expertises, né? Ser cobrado e também direcionar suas ações através de dados e dos números, porque tem a pressão de cima, depois a pressão de baixo do mercado. E, ao mesmo tempo, levar essa gestão de maneira mais humanizada, porque é assim que o cliente está enxergando a sua empresa. Ele enxerga a sua empresa, não é o seu produto ou serviço que é importante. Isso aí, para mim, é o ego que está querendo colocar isso. Para o cliente, o que é importante é se você, através do seu produto ou do seu serviço, vai ajudar ele a resolver o problema dele, que é o que é mais importante para ele. Não é o produto, nem o serviço. É o problema dele ser resolvido, né? Ou otimizar algum processo, ou melhorar alguma situação do negócio, da família, da empresa, enfim. Né? Quando você tem para mim, igual você falou, esse equilíbrio entre você, uma gestão humanizada e baseada em números, em dados, você consegue ter uma junção muito mais, um namoro muito mais significativo e profissional, né? Com certeza, e aquilo é fatos e dados, e o que realmente é algo que depende de uma avaliação pessoal, ela vem menos enviesada, né? Ela vem menos pessoal, né? Ela vai para um lado mais profissional. E nós somos pessoas, nós somos, né, profissionais, nós somos gestores, vendedores,
é uma área que dá essa possibilidade de nós estarmos de frente com o negócio, levar o nome de uma empresa, mas de construir o nosso próprio nome, de uma forma muito positiva, mas também porque você é uma pessoa por trás, e essa pessoa por trás, ela tem que entender que nós temos dias bons, dias ruins, mas nós temos uma personalidade que muitas vezes é impressa no nosso nome, no nosso sobrenome e na nossa marca, né? Na nossa marca como profissional. E a forma com que você da forma com que você leva a sua vida pessoalmente. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu sou gestora, eu gosto de desenvolver pessoas, de desenvolver negócios, de entregar resultados. Eu sou competitiva para entregar resultados, só que eu sou colaborativa. Então, e na minha vida pessoal, eu sou assim. Eu pratico esporte que está no meio da natureza, né? Então, eu gosto de estar no meio da minha família, mas assim, com pessoas que valorizam as coisas que eu valorizo, que estão, de certa forma, você respeitar as pessoas e você respeitar o meio ambiente, da melhor forma possível. De que forma? Cada um sabe a sua forma, mas tem coisas que são básicas. Eu não vou me relacionar com pessoas que são completamente diferentes da minha visão de mundo na minha vida pessoal. Só que quando Isso eu me chego no lembrou meu... até um documentário que eu assisti do Michael Jordan, não sei se você já assistiu, que mostra muito bem isso, que ele é um cara extremamente competitivo, mas também colaborativo. Por quê? Porque se não tiver a colaboração de todos, ele não aparece. E se ele não aparece, o time todo também colaborando, não aparece, não ganha nada. Não basta ser bom, tem que ganhar alguma coisa. Não basta ser bom, tem que vender, tem que bater a meta no final do mês, né? Tem que trazer o resultado. É isso aí. Olha, para a gente chegar no final aqui, deixa eu fazer uma pergunta, dar um tempinho para você responder, mas eu sei que a maioria já tem isso na ponta da língua ali. Então, como que se vende para a Elisângela? Antes de você responder, deixa eu dar um recadinho aqui, a gente volta já. Vai lá. Se você está gostando desse conteúdo, desse papo foda, não deixa de dar o seu like, deixar o seu comentário aqui e também vem conhecer o programa Acelerador de Carreiras em Vendas. Seja você um vendedor que está iniciando nesse mercado, já é um vendedor experiente e está aberto a aprender, a se desenvolver, principalmente como pessoa, como um líder ou galgando dentro da sua empresa ou da empreitada que você está ali nesse momento na sua vida, vem conhecer o Acelerador de Carreira em Vendas, que é uma mentoria individual de 90 dias, eu e você, ou algum consultor, mentor da Estratégias em Vendas, que vai pegar na sua mão e entender aonde que você quer chegar, que é alta performance ou carreira dentro da sua empresa, ou dentro da empreitada que você está agora. O link para você conhecer o programa está aqui na descrição desse vídeo, ou em algum botão aqui, seja onde você estiver assistindo. Acelerador de Carreiras em Vendas. Para você que é um vendedor ou um líder de vendas que quer alavancar sua carreira em novos patamares. Conseguiu aí pensar como que se vende, então, para Elisângela? Bom, antes de eu responder essa pergunta, só complementando, então, eu trabalhei em grandes empresas e abri a minha empresa, que é a Sales for Life, só para o pessoal entender. A Sales for Life é uma consultoria de vendas e que eu acabo também auxiliando as empresas a fazer o seu plano de vendas, fazer toda a sua estruturação, o seu planejamento, mas também montando o CRM, organizando o time de vendas, desenvolvendo a política comercial. É algo que eu gosto muito e, claro, trabalhar as lideranças de vendas também e outras lideranças, é algo que eu gosto muito. Mas aí, respondendo a sua pergunta, como vende, para mim, assim, primeiro eu preciso querer comprar também. Não adianta a pessoa
pode ser o melhor vendedor e está me vendendo algo que não tem a ver comigo, do meu estilo de vida, da minha visão de mundo enfim, com os meus valores, não vai vender. Por mais que o vendedor tenha uma baita de uma técnica, seja atencioso. Então, esse é um ponto, mas partindo do pressuposto que é um produto que eu quero, tem a ver com tudo que com o meu estilo de vida, né, com o meu lifestyle, ou mesmo para a minha empresa, eu tenho que ter confiança na empresa que está me vendendo e na pessoa que está me atendendo. Então, confiança para mim é algo muito importante e que se constrói através de um relacionamento que ele tem que ser profissional e que me tire as dúvidas e que me realmente remeta a essa grande chavezinha de virada que é o fechamento do pedido. Então, acho que é mais ou menos isso. Anotaram aí? Anotaram como é que se vende, então, para Elisângela? Muito bom. Eu comecei alguns episódios atrás a fazer essa pergunta e até dentro desse podcast eu criei um corte, né? Como é que se vende para mim? Na verdade, não é eu ensinando como que se vende, são vocês, gestores, ensinando como que você gostaria que vendesse para você. Então, tem muito ouro escondido aqui que pode ser revelado e as pessoas, se tiverem abertas de novo a aprender, elas vão entender que tem algumas nuances, tem o foco do cliente, não é o foco no cliente, e principalmente no produto. Pensar, poxa, do outro lado tem um ser humano que às vezes está sob pressão, está sofrendo, ou está incomodado ou incomodada para entregar algo diferente, melhor, e como que o meu produto pode ajudar essa pessoa que está nessa empresa, nesse negócio, a prosperar, né? Então, tirar o produto, tirar a empresa de lado, no primeiro momento, e se conectar com o ser humano. Dali, gerou, como você falou, confiança através de relacionamento, aí você tem as portas abertas, né? Não basta você não... Mesmo assim, né? Às vezes está tendo uma confiança tão grande, se você fizer uma cagada, pode até ser perdoado, né? Na tentativa de você ter acertado. Ele só errou na tentativa de acertar, então eu perdoo. Tem muita empresa que dá umas mancadas e o cliente perdoa, né? Porque ele entende que ele está tentando melhorar, né? Sim. Então, muito obrigado, Elisângela. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelos insights, obrigado por você compartilhar aqui um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua sabedoria, dos bastidores aí do seu dia a dia. Foi bem bacana. Realmente foi um papo foda para mim. Eu gostei muito. Que bom. Espero que vocês também tenham assistido aí, tenham gostado. Deixa aqui o seu comentário. Vou deixar aqui também na descrição o link da Elisângela para você se conectar com ela lá no LinkedIn, tá, Elisângela? Aí, se o pessoal quiser bater um papo com você, vou deixar aqui também o contato dela e vai ser bacana se vocês se conectarem com ela também. Valeu? Valeu! Obrigada! Obrigado a você. Até a próxima. Vai para cima, boas vendas. Tchau, pessoal. Boas vendas aí pra gente. Tchau, tchau. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going